Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os 4 estágios da queda financeira. A lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão. Se não der tempo de a gente falar tudo, nós vamos ter um outro vídeo amanhã complementando. Mas o texto lá está em Joel 1, de 1 ao 4, que diz assim: Ora, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto acontecer em vossos dias ou nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Então, quem era esse profeta Joel? Joel é o nome, significa literalmente Jeová é Deus. É um nome muito comum na terra de Israel, e ele é especificado como sendo filho de Petuel, que significa visão de Deus. Pouco se sabe sobre a vida do profeta Joel, mas é muito provável que tenha vivido em Judá e seu ministério de profecia ocorrido em Jerusalém. O profeta Joel profetizou em uma época de grande devastação na terra de Judá, pois uma enorme praga de gafanhotos havia devastado toda a vegetação, destruído as pastagens, deixando todos os rebanhos morrendo de fome. Tal praga tirou até as cascas das árvores de figo, está lá no verso 7. Em apenas algumas poucas horas, tudo que era verdejante havia se tornado em destruição e desolação. Tanto o povo como os animais estavam morrendo, pois a destruição trazida pelos insetos foi tão desastrosa que o profeta Joel viu apenas uma explicação: era um julgamento de Deus. Israel havia se afastado da presença do Eterno, e agora o próprio Deus precisava chamá-los ao arrependimento e à restauração, pois pela boca do profeta Moisés o próprio Senhor havia dito: todo o arvoredo e todo o fruto da terra consumirá a lagarta. Está lá em Deuteronômio 28. Então Joel chama toda Judá a chorar por causa do julgamento desencadeado. Hoje nós precisamos retornar a Deus todos os nossos dias, não é só uma vez não, todos os dias, pois se não fizermos estaremos sujeitos aos ataques dos inimigos em todas as áreas da nossa vida: a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão. E quem são esses demônios? Os demônios ou anjos do inferno, que com certeza existem, você acreditando ou não, isso não é problema meu, só agem em nossas vidas através de legalidades que nós mesmos damos, através de duas coisas que nos faltam, ou intencionalmente ou por ignorância: a desobediência e a infidelidade para com o Eterno. Assim, vidas e famílias inteiras são dizimadas por esse demônio, viu? Desobediência e infidelidade. Algumas espécies de gafanhotos são solitárias e não gostam de ajuntamentos, mas há também as espécies gregárias, que vivem em grandes bandos, as nuvens. Apresentam-se em amarelo, verde, vermelho, marrom ou cinza. A formação das nuvens é vista como um acontecimento imprevisível, mas há quem ligue esse fato a variações do clima. Uma nuvem pode apresentar cerca de 15 mil gafanhotos por metro quadrado e conter 10 bilhões de insetos. Isso é suficiente para fechar o tempo e encobrir o Sol numa área de 1.800 km². As nuvens duram entre 4 e 5 semanas e percorrem distâncias enormes. Uma nuvem chegou a voar 2.000 km sobre o oceano, onde caiu e morreu. Para combater um exército desses, seriam necessários cerca de 4 milhões de litros de inseticida, ou seja, mais ou menos 4 piscinas olímpicas cheias. O estrago que os glutões voadores provocam não é pequeno. Um gafanhoto come por dia o equivalente a seu peso, e uma nuvem com 10 bilhões de gulosos, como esse, consome cerca de 20 mil toneladas de grãos e vegetais por dia. Onde passam não sobra nada. O apetite é tão grande que os gafanhotos perdem o senso da própria sobrevivência. Eles não param de comer mesmo quando um predador aparece. Então, o que eu quero dizer com isso? O Eterno usa a figura do inseto terrível, como um gafanhoto, para nos mostrar o que a nossa desobediência e infidelidade vão causar nas nossas vidas. Alguns entendidos e estudiosos acreditam que essas 4 espécies são 4 estágios da vida desse tipo de gafanhoto. Então nós vamos falar do primeiro, a lagarta ou cortador. Este seria o primeiro estágio larval da vida de insetos, conhecido também por serem da ordem dos Lepidopterópodos. Eles têm aspecto de vermes e se alimentam vorazmente, atingindo até o tamanho de cerca de 10 centímetros. Na sua maioria, eles se alimentam de folhas. À medida que cresce a lagarta, muda de pele por várias vezes, depois se fixando em algum lugar, para então atingir outro estágio de sua vida.
E como isso se aplica na nossa vida? Essa é a primeira causa da desobediência e da infidelidade. Não um, mas uma legião de demônios que atinge as folhas, ou seja, a beleza da vida de alguém, da família de alguém, comendo vorazmente aquilo que seria agradável aos nossos olhos, deixando muitas pessoas sem brilho, aonde vão ficando ou se tornando pessoas mirradas e cabisbaixas. Pastores que perderam o prazer de pregar a palavra, cantores que já não se alegram em louvar a Deus com a igreja, obreiros que já não vão mais à igreja nos dias de culto, pais que não amam mais os seus filhos e vice-versa. Igrejas inteiras que perdem a beleza da comunhão com o Espírito Santo e acabam por se tornarem uma geladeira, uma igreja fria. O segundo desses demônios, o gafanhoto ou migrador. Esse segundo estágio, que após se alimentar das folhas, mutam para outro estágio de sua vida, tornando-se algo, agora um terrível gafanhoto. Os gafanhotos são caracterizados por terem fêmur das pernas posteriores grandes e fortes, lhes permitindo se deslocar em grandes saltos. Voam em nuvens com cerca de 10 bilhões de insetos, como nós já falamos ainda há pouco, devastando plantações inteiras. Os gafanhotos são polígrafos, ou seja, se alimentam de vários tipos de planta. O que vem pela frente eles traçam. Como as lagartas comeram as folhas, agora vem na mesma planta, ou seja, a vida do desobediente e infiel, outro demônio. E sendo já as folhas retiradas pelas lagartas, agora esses insetos chegam para comerem a ponta dos galhos. E como isso se aplica na nossa vida? Isso nos mostra que esses demônios comem o crescimento de uma vida, tirando toda a possibilidade de crescimento, minando sonhos e tirando a esperança que outrora havia. Por isso, vejo que ainda em nossos dias, muitos morrem fisicamente e espiritualmente, porque pastores que deveriam pregar a palavra, que sustentam as suas ovelhas, mas ao invés disso ficam se envolvendo com politicagem, usando altares para atirarem pedras nos outros, buscando se enriquecer em benefício próprio. O terceiro demônio, a locusta ou devorador. Chegamos ao terceiro estágio. Agora já se foram as folhas comidas pelas lagartas e também não há mais a ponta dos galhos, onde estavam os brotos. Assim se foi a beleza e o crescimento de uma vida. Agora vem a locusta e devora os galhos inteiros com uma fome voraz. Nesse estágio adulto da lagarta e com os seus dentes, se assim pode dizer, fortes e crescidos, eles comem todos os galhos da vida da pessoa desobediente e infiel ao Senhor. Aplicando isso na nossa vida, nós vemos que o ataque desses demônios levando a vida financeira, levando a falência financeira, levando a falência em todas as áreas da sua vida. Os demônios querem fazer com todos, como fizeram com Jó, levando nossas vidas a uma falência em todas as áreas, que sustentam o nosso psicológico, sentimental, profissional, familiar e financeiro. Muitas famílias rompem casamentos de anos, levando todos, filhos e pais, a se jogarem nas drogas, na prostituição, no adultério, na lama do pecado, pois já não há mais beleza, já não há mais possibilidade de crescimento nem sonhos. Por isso, a bola da vez é a falência de toda uma vida. Dizem que a maior igreja da terra é a igreja dos desviados, ou seja, aqueles que se afastaram da presença do Eterno. Creio que isso possa ser verdade, pois no meu trabalho tenho visto muitos que outrora foram servos do Rei Altíssimo, agora jogados na lama de um presídio, drogas, bebidas e prostituição. O quarto e último, o pulgão ou destruidor. Chegamos ao último estágio da vida desse inseto, nocivo, aqui no contexto de Jó chamado de pulgão, o que seria também o último estágio da vida do desobediente e infiel, que agora quase não se é mais nada. Quando o pulgão chega a uma vida de pessoa, o que ele encontra encontra só a raiz. Veja nesse próximo um ataque do inimigo. Na gíria do Popó diríamos, o tiro de misericórdia. Agora já não há beleza, crescimento, tudo está falido, então chega a hora da morte. Sim, uma morte física e espiritual. Pois se o inimigo chegar a ter vitória nesse estágio, tudo pode estar perdido para sempre. Agora que sobrou foram as cascas. O pulgão começa a comê-las. Sim, as cascas são a comida da vez. Era a possibilidade daquela vida se levantar, se reerguer, mas o pulgão quer matar a árvore. Creio que todos já conhecemos alguém que depois de ter sido atacado pela lagarta, pelo gafanhoto, pela locusta, foi atacado pelo pulgão. E como se um cupim fosse colocado dentro da madeira, assim tirando toda e qualquer possibilidade de restauração de uma família, vida, igreja e ministério. Então vem a morte. Entendeu? Então, para encerrar essa palavra, eu queria deixar para você, cara eleitor, que talvez você não saiba, mas o gafanhoto não se reproduz no calor. E por isso me levanto para dizer
que o fogo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, cobrindo a sua vida e te guardando, para que você possa entender seja boa, suficiente e agradável a palavra do Senhor para a tua vida. Eu quero repreender todo e qualquer demônio desse na tua vida, quero restituir os anos que o gafanhoto comeu, que a locusta comeu, que a lagarta comeu, e que tudo seja restituído, como está lá em Joel 2, do 25 a 27, e diz que e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Esta é a promessa do Eterno para nossas vidas. Receba essa promessa agora, tome posse e viva essa palavra em sua vida. Ainda que tudo pareça perdido em sua vida, família, ministério, igreja, empresa, seja o que for, levante a sua mão agora, reconheça Jesus e aceite Ele como Rei, Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo vai entrar dentro de você, vai fazer morada em você, o Senhor vai mudar a tua vida, e aquilo tudo que para você era desgraça, morte, perda, o Senhor vai transformar em bênção, em prosperidade, em riqueza, em paz e em amor, porque Ele te ama, Ele está de braços abertos para te receber. Então aprenda a ser obediente e fiel ao Senhor, que esses animais nunca vão te atacar. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.